Olá, alunos! Então agora nós vamos fazer uma revisão bem caprichada sobre o impressionismo, o pós-impressionismo e o expressionismo, esses três movimentos de vanguarda europeia, da vanguarda europeia. E aí, através dessa revisão, você vai ficar aí com a mente mais refrescada, com a notícia ali bem renovada na sua mente, e aí você vai ter condição de responder todos os itens das nossas questões do nosso exercício. Vamos lá? Vamos seguir na tela. Então, Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1. Vamos fazer aqui a nossa revisão, que é o seguinte: foram três movimentos abordados, né? O primeiro foi o impressionismo. No impressionismo, os artistas não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia. Por conta disso, eles investem em pinceladas soltas. Então, a característica maior do impressionismo são as pinceladas soltas, né? O motivo é porque ele quer fugir do realismo, né? Aquele quadro, quase como se fosse uma fotografia. Então, já saturados, cansados desse tipo de arte aí, muito formal, eles passam a investir em pinceladas soltas. O pós-impressionismo foi o movimento que veio logo a seguir, tá? Você tem primeiro o impressionismo, é um tipo de abordagem. Aí vem o pós-impressionismo, que são o início, o começo das mudanças. Então, os pós-impressionistas, eles são obras de vários artistas, são os artistas que se seguiram após o surgimento do impressionismo. Quem são essas pessoas tão importantes? Paul Cézanne, viveu de 1839 até 1906, Georges Pierre Seurat, de 1859 até 1891, o Vincent, talvez o Van Gogh seja o mais, dos mais importantes, né, os mais conhecidos, pelo menos é o que a gente mais ouve falar, né? E o Paul, né, vamos tirar isso daqui, o Paul Gauguin, que ele viveu de 1848 até 1903. E aí, diante dos trabalhos desses pintores aí, que cada um teve um estudo, né, uma maneira de colocar a arte, né? Um colocava mais a emoção, outro era preocupado mais com a cor, e aí vai. Nós vimos já sobre cada um deles. E aí você vem com o expressionismo. Ou seja, nesse caso aqui, o artista não controlava mais racionalmente a sua expressão. A expressão era que imperava no expressionismo. Ou seja, para o expressionista, esse tipo de artista aí, ele via a arte da seguinte maneira: se o mundo era escuro, era sombrio, então ele ia fazer, se o seu mundo, se o seu próprio mundo era um mundo triste, então ele ia representar, ia compor uma obra triste, né, sofrida. Então, representa formas de artes que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Então, se o artista, ele tinha uma vida conturbada, ele tinha problemas psicológicos, era isso que ia aparecer na tela das suas pinturas, ok? Então, agora nós vamos para as nossas atividades de sala e vamos ver como é que você vai sair diante das nossas questões. Então, nossas atividades de sala, vamos ver nossas questões aí, tirando as nossas dúvidas com a resolução das atividades. Tá? Questão de número 1. Então, o impressionismo foi um movimento artístico
que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. Então, é tudo aquilo que a gente discutiu, né? Que cada artista, ele passou a mexer em suas práticas com aquilo que a teoria mandava fazer. Então, fazendo esses procedimentos aí diferenciados, né, eles foram obtendo resultados e esses resultados passaram a ser a característica da pintura impressionista. Então, sobre as principais características da pintura, está correto o que se afirma em a pintura impressionista, né? Essa questão é sobre o impressionismo. Então, nós temos na letra A que as sombras não devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e sim escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Aqui na afirmativa B, nós temos que as figuras devem ter contornos nítidos, pois a linha não é uma abstração do ser humano para representar imagens. Olha só cada afirmação bombástica aqui nesses itens aqui. No item C, fala que a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Aqui na letra D nós temos que as cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura torna-se, portanto, técnica e não ótica. Então, nesse caso aí, vai depender do olhar e não da... Não vai depender do olhar, né? Torna-se técnica e não ótica. Aqui na letra E, os contrastes de luz e sombra não devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta não produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. Então vamos ver aí, diante de cada afirmação dessa daí, onde é que está a verdade. Então, nós aprendemos então, com essa questão, que a pintura deve registrar para o movimento impressionista, né? A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz. Aquela história que eu falei para vocês é que, às vezes, o artista passava um dia inteiro num certo ponto, somente observando a mudança das cores, e a cada momento ele ia lá e pintava aquele primeiro quadro do Monet. Ele foi pintado mais de 11 vezes, né? O impressionismo, né? A impressão do nascer do sol. Então vamos agora para a nossa questão de número 2. Então observe esta imagem, né? Uma pessoa aí tomando banho numa bacia. Vamos ver. A pintura apresentada, que é Banheira, do Edgar Degas, de 1886, pode ser considerada uma obra impressionista
por um dos seguintes motivos. Então, já sabemos que é uma obra impressionista, né? Agora, por que esta pintura que nós vimos é considerada uma obra impressionista? Seria pela rigidez dos movimentos dos traços e construção vertical das formas? Seria pela presença de um corpo nu expressando a dignidade e o poder humano? Ou seria pela cópia mecânica da vida cotidiana e simultânea alteração da realidade? Ou seria pelo esforço de reduzir a luz, manter os traços retos, os contornos grossos e o sabor primitivo da vida? Ou seria pela preocupação com a luminosidade e sua incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e à própria arte? Então, analisando cuidadosamente, voltando lá na banheira, nós chegamos à conclusão que o verdadeiro motivo dessa obra ser considerada uma obra impressionista é por causa da preocupação com a luminosidade, né? E a sua incidência nas formas e também o valor atribuído à beleza e à própria arte. Então, as cores, a figura, a banheira, e você veja que é uma pintura totalmente clara, né? Cheia de luz. Então, é por isso, é este o motivo que a obra A Banheira, do Edgar Degas, é considerada uma obra impressionista. Seguindo, nós vamos para a nossa questão de número 3. Observe a imagem. Um estudo para um domingo de verão na Grande Jatte, em 1884, feito pelo Georges Seurat. Então, ele compunha esses quadros aí através de vários pontos, né? Colocação. É uma obra fantástica, realmente. Um trabalho imenso de chegar a esse resultado aí. E vemos também que tem aqui, ó, os que estão na sombra, né? E os que estão no sol, né? Então a luminosidade, tudo isso aí está na composição desse quadro. Então nós vamos ver qual é a questão, o que se procura aí obter na observação dessa imagem. O impressionismo substitui o enfoque conceitual da natureza pelo enfoque perceptual, pela percepção, baseado na experiência de fato. Ou seja, os pintores neo-impressionistas, então, primeiro de tudo, vamos destacar aqui essa primeira afirmação, né? Substitui o enfoque conceitual, troca o conceito pela percepção. Os pintores neo-impressionistas são aqueles que instauraram e depois de 1886 instauraram e desenvolveram a técnica de divisão, empregando como meio de expressão a mistura óptica de tons e tintas. Para estes pintores, o ritmo, a medida, o contraste foram conduzidos a esta técnica, atendendo ao seu desejo de um máximo de luminosidade, coloração e harmonia. Então, colocado está aí, nós vamos ver o seguinte: a partir da figura e dos textos e dos conhecimentos sobre o que caracteriza o impressionismo e o neo-impressionismo, atribua V para verdadeiro ou F para falso as afirmativas a seguir. Então, você vai analisar os textos, volte a ele quantas vezes você achar necessário, né? E para você poder marcar de verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Você tem
na primeira aqui, elaboração de novos parâmetros e concepções a partir das descobertas sobre a fotografia, a ótica, a física e o funcionamento da visão. O enfoque da percepção perceptual, que destaca os elementos visuais como ponto, luz e cor, baseado na experiência visual. A experiência visual levando à percepção dos elementos, né? Aqui, nas próximas afirmativas, nós temos enfoque nos padrões acadêmicos, dos salões oficiais e preferência pela representação naturalista da figura humana. Recusa hábitos acadêmicos, representação naturalista. Recusa dos hábitos de ateliê, como iluminar modelos e começar com um desenho de contornos, para depois passar ao claro, escuro e à cor, dando preferência ao trabalho ao ar livre. Então, hábitos de ateliê. O ateliê é uma sala, né, um quarto, onde os pintores sempre ficavam fazendo seus trabalhos, e passaram a fazer ao ar livre. Recusa da pintura sobre a percepção óptica quanto à decomposição da luz em componentes cromáticos. Sendo assim, vamos ver aqui, esse é o tipo de questão que exige uma atenção dobrada, né? Porque qualquer distração você pode errar em alguma dessas afirmativas, né? Então, nós vemos aqui que as duas iniciais são verdadeiras e nas três últimas aqui nós temos falso, verdadeiro aqui e falso, tá? Então, o que é verdadeiro aqui? A recusa dos hábitos de ficar dentro do ateliê para fazer os quadros e trabalhar ao ar livre. Então, esse negócio de não fazer uma pesquisa sobre a percepção da decomposição da luz é falso. A recusa de fazer isso aí é falsa. E também uma ênfase nos padrões acadêmicos, a gente já vê que isso aqui não está rompendo com esses padrões, então é falso também. Lá nos dois lá que são verdadeiros, vamos ver aqui. São a exploração de novos parâmetros. Sim, concepções a partir de descobertas sobre a fotografia, a ótica, a física e o funcionamento da visão. Com certeza, sim, verdadeiro. E o enfoque na percepção, sacando elementos visuais, baseado na sua própria experiência, verdadeiro também. Então, por isso que nós temos essa resposta, né? Seguindo agora, nós vamos para a nossa próxima questão, uma questão que vem lá do Enem, né? Então, uma questão de número 4, uma questão adaptada. Diz o seguinte: leia atentamente o texto a seguir. O que provocou esta revolução de mancha de cor? Não o sabemos. E o próprio Manet, de certo, não lhe previu as implicações. Tudo leva a crer que ele sentiu urgência de criar um novo estilo, como resposta ao desafio da fotografia. Então, quando surge a fotografia, os desenhos realistas já ficaram meio que obsoletos, né? Ficaram meio de lado. O lápis da natureza, inventado um quarto de século antes, confirmará a verdade objetiva da perspectiva renascentista, mas estabelece um nível de representação exata a que nenhuma imagem feita à mão poderia aspirar. Era preciso salvar a pintura da competição com a máquina fotográfica. Então, a pintura realista aí, lutando contra a fotografia, perdia feio, né? Então, refletindo sobre a relação entre a invenção da fotografia e a pintura moderna, analisa as afirmações. Os artistas buscaram novas possibilidades, voltando para os elementos plásticos da própria pintura, abandonando gradativamente os modelos clássicos. Os artistas sentem-se impelidos a buscar novas possibilidades, voltando-se menos para a observação da natureza
e mais para os elementos da própria pintura, cores, formas, composição, etc. 3. Apesar dos esforços dos artistas para reinventar a pintura do século XX, a invenção da fotografia e posteriormente do cinema faz com que a pintura seja gradualmente aposentada e torne-se inexpressiva na arte moderna. Por ser apenas um meio de reprodução mecânica da realidade, não podemos classificar a fotografia como uma forma de arte propriamente dita. Então, nós vemos que apenas a primeira afirmativa é que está correta. Vamos ver aqui. Os artistas buscaram novas possibilidades, voltando-se para os elementos plásticos da própria pintura, abandonando os modelos clássicos. Então, vamos seguir aqui para a nossa questão de número 5, onde pede-se o seguinte: vamos explicar as características que diferenciam o impressionismo do expressionismo. Então, aluno, esperamos que você, na sua resposta, passe por essas reflexões aqui. O impressionismo se preocupava apenas com a sensação da luz e da cor, sem se importar com os sentimentos humanos e os problemas da sociedade. O expressionismo foi uma reação porque buscava interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do século XX, do início do século XX. Então, você pode colocar mais da sua opinião, mas em síntese, né? Você passando por essas afirmações aí, você já está a um caminho do acerto dessa questão, né? Temos aqui um material complementar para que você aprofunde seus acontecimentos sobre as vanguardas, procure ver, né? E sugerimos também assistir Sede de Viver, que é um filme que retrata a vida do pintor Van Gogh, Vincent Van Gogh, ok? Então, alunos, chegamos aqui ao final da nossa aula, né? Chegamos aqui à nossa última questão, e aí esperamos que você tenha assim, a tranquilidade de ter visto como uma maneira de aprender mais, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!